Finalizando, então, toda essa carreira com os bloquinhos, aqui na parte dos aumentos, normalmente, conforme expliquei, cortei, arrematei o barbante, agora eu venho com o rosa. Como eu estou trabalhando aqui no tapete do pé do vaso, carreira de ida e volta, uma do lado direito, outra do lado avesso, eu vou iniciar essa primeira carreira de pontos altos do lado avesso, que daí a parte dos pontos alto cruzado fica melhor de fazer do lado direito. Então, para dar início, eu vou prender aqui, estou do lado avesso do meu trabalho, vou prender sobre esse primeiro ponto alto, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto, laço e como estou do lado avesso, eu vou pegar novamente essa argolinha que está do meu lado, não a argolinha de trás. Vou fazer um ponto alto sobre esse segundo ponto alto. Laço sobre o próximo ponto alto. No seguinte, eu tenho essa correntinha que eu vou pegar uma argolinha e vou fazer um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição, sempre se atentando pegar somente a argolinha que está do meu lado, ponto alto sobre cada ponto alto, no espaço de correntinha, um ponto alto também, e vou fazendo esta mesma repetição por toda essa lateral. Quando eu chegar sobre esse último grupinho, antes de dar início à parte dos aumentos, eu retorno. Fiz, então, toda essa parte com os pontos altos até o último grupinho desses 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui, para dar início à parte dos aumentos, essa carreira eu vou fazer toda fechada com pontos altos, respeitando os aumentos. Então, eu fiz o último ponto alto sobre esse grupo, laço, e nesse espaço onde eu sempre deixava um espaço, agora não, agora eu vou, nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto alto sobre essa correntinha de espaço da lateral, iniciando os aumentos, tá bom? Agora, eu laço, como estou do lado avesso, o meu aumento inicia nessa parte do bloquinho e não finaliza. Então, no início, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço e vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto até esse último aí eu retorno. Fiz, então, os pontos altos até esse último desse bloco. Agora, no espaço de correntinhas que eu venho trabalhando desde o início do meu trabalho, eu vou fazer um ponto alto nesse espaço de correntinhas. Então, eu fiz o ponto alto, venho direto sobre ele, pegando uma argolinha e fazendo um ponto alto. Aqui eu já dou início ao próximo grupo. Então, sobre o primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço e sigo fazendo ponto alto sobre cada um, sempre lembrando de pegar somente uma argolinha por toda essa parte. Chegando aqui novamente, onde eu tenho esse espaço de uma correntinha, eu vou pegar uma argolinha e vou fazer um ponto alto. Iniciando o próximo grupo, faço 2 pontos altos sobre esse primeiro, um ponto alto sobre o restante. No espaço de correntinhas, dessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição por toda essa parte dos aumentos, chegando aqui na lateral. Notem que nessa carreira eu não vou ter correntinha de espaço. Onde eu tenho a correntinha da carreira anterior, eu sempre vou fazer um ponto alto. E aqui, se atentando onde eu preciso fazer o aumento, ponto alto sobre cada ponto alto, chegando sobre esse último grupinho, antes de iniciar aqui, eu vou fazer um aumento, ponto alto sobre cada um até o último, e aqui nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto sobre cada um desses bloquinhos, no espaço um ponto alto, faço esta mesma repetição até eu chegar nesse último ponto alto, eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte, fiz o meu último ponto alto. Agora, para dar início à próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro, e essa carreira eu vou trabalhar do lado direito do meu trabalho. Pegando a argolinha de trás, como eu estou do lado direito, eu vou pegar a argolinha de trás, eu vou pular, eu fiz o meu primeiro ponto alto, eu pulo esse segundo, e venho sobre o terceiro, pegando a argolinha de trás, um ponto alto. Laço no seguinte, um ponto alto. E aqui eu vou dar início
aos 2 pontos altos e o ponto alto cruzado que eu vou fazer sobre esses dois. Então, eu vou laçar. Se você já fez a primeira peça, você já sabe como que faz aqui, mas eu vou explicar certinho. Laço, venho nesse ponto alto que eu pulei, pegando a argolinha de trás, passo a minha agulha lá para trás. Agora, eu engancho o barbante, puxo nesse mesmo espaço e quando eu volto, eu vou alongar o meu barbante para ficar da mesma altura desses 2 pontos altos. Agora, eu tiro normalmente 2 e 2 laçadas. Laço, pulo um ponto de base, no seguinte, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, eu formei 2 pontos altos, sempre lembrando de pegar a argolinha de trás. Laço, venho sobre esse ponto alto que eu pulei, coloco a minha agulha na argolinha de trás, coloco a minha agulha lá para trás. Agora, eu puxo uma laçada nesse mesmo espaço que eu coloquei minha agulha e vou alongar o meu barbante. Note que ele fica o ponto alto cruzado. Agora, eu tenho 3 argolinhas aqui na agulha, eu vou tirar 2, fiquei com 2. Agora, eu tiro essas 2 e formei o ponto alto cruzado. Laço, pulo um ponto e inicio novamente os 2 pontos altos e o ponto alto cruzado. Eu vou fazer mais uma vez. Pulo um, venho para o seguinte, ponto alto. No próximo ponto alto, laço, venho sobre esse ponto alto que eu pulei, pegando a argolinha de trás, passo lá para trás a minha agulha, e nesse mesmo espaço eu alongo, tiro 2 e 2. Então, eu vou fazer esta mesma sequência por toda a volta. Sempre se atentando, se tiver alguma dúvida, retorna nesses primeiros que eu fiz, fazendo esta mesma repetição, pegando sempre a argolinha de trás para formar esse relevo. Vou fazendo por toda essa lateral mesma repetição. E aqui na parte que eu tenho os aumentos, eu vou fazer a mesma sequência. Então, mesma forma que eu fiz ali, caso o seu ponto for muito apertado, tenta trabalhar o mais solto possível principalmente nessa parte oval, para não precisar colocar aumentos. Caso você faça mais soltinho e continua querendo ficar repuxando os pontos, você pode estar colocando uma correntinha entre um grupinho e outro de ponto alto duplo, tá bom? Aí você vai depender da tensão do seu ponto, vai fazendo, faz alguns, coloca numa superfície reta, passa a mão pro ponto ir ficando certinho. Se tiver necessidade, coloca uma corrente, se não, continua da forma que eu vou fazer, somente fazendo os pontos altos com o ponto alto duplo da forma que eu iniciei nessa parte. Aqui na outra lateral também, quando estiver finalizando essa parte, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte dos bloquinhos, notem que aqui nessa parte onde eu tenho a parte oval dos aumentos das carreiras anteriores, ele ficou certinho. Eu fiz, passei a mão para ajeitar os pontos e ficou retinho. Na parte da lateral, trabalhei normalmente. Chegando aqui no final, eu fiz esse penúltimo bloquinho. Se você fez a mesma quantidade de pontos que eu fiz desde o início e nessa parte que faz o encaixe no pé do vaso, vai ficar dessa forma aqui no final. Então, eu fiz o bloquinho de pontos altos com o ponto alto cruzado, laço. Notem que eu tenho 4 pontos altos aqui nesse final. Eu vou pular esse primeiro, no segundo eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto, laço, e venho sobre esse que eu pulei normalmente, eu vou fazer o ponto alto cruzado. Laço, e note que ficou um ponto alto sem trabalhar. Da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado, eu iniciei com um ponto alto, depois eu vim fazendo os bloquinhos. Da mesma forma, eu vou finalizar com um ponto alto sobre esse último ponto alto da minha carreira. Fazendo um ponto alto aqui nesse espaço. E finalizei da mesma forma que eu iniciei. Se você fez a mesma quantidade, caso você fez mais ou menos aqui nessa parte, que não deu certo,
Você pode estar pulando um pontinho aqui ou pula um pontinho aqui, se sobrar pontos. No meu caso, deu certinho. Agora, para iniciar a próxima carreira, vou fazer 2 correntes e vou trabalhar com a mesma cor que eu estou fazendo aqui, que no meu caso é o rosa. Fiz as 2 correntes, agora eu viro para o outro lado. Notem que essa carreira eu vou trabalhar do lado avesso, eu vou fazer uma carreira toda feita com pontos altos da mesma forma que eu fiz essa primeira carreira. Subi as 2 correntes, como estou do lado avesso, eu vou pegar essa argolinha que está do meu lado e não a argolinha de trás. Venho sobre, notem que eu tenho 3 pontos altos que eu fiz na carreira anterior. Eu vou fazer um ponto alto para cada. Dessa forma, e nessa carreira eu não tenho corrente de espaço. Eu já venho direto para o próximo bloquinho, fazendo um ponto alto sobre cada um. Cada bloquinho eu tenho 3 pontos altos, então se atenta a esse detalhe, 3 pontos altos sobre cada bloquinho. E essa carreira eu vou fazer por toda a lateral, ponto alto sobre cada ponto alto, sempre pegando apenas uma argolinha. Vou fazendo por toda essa lateral. E aqui nessa carreira eu vou precisar colocar aumentos. Notem que eu, finalizando essa lateral, eu dou início à parte dos aumentos dessas carreiras anteriores. Nessa carreira que eu fiz em ponto alto também tenho aumento. Eu vou me basear por esses aumentos. Essa eu não tenho, então essas aqui eu tenho os aumentos. Aí eu retorno para dar uma explicação como que vai ser feito nessa parte. Faço até esse último grupinho da lateral, quando der início nos aumentos, eu retorno. Chegando aqui nessa parte onde eu tenho a parte dos aumentos das carreiras anteriores, laço, e notem que aqui nessa direção eu tenho o meu aumento dessa carreira. Eu vou trabalhar sobre o próximo 2 pontos altos no mesmo lugar, formando assim o meu aumento. Dessa forma, e agora eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa parte até chegar no meu próximo aumento. Notem que eu vou trabalhando ponto alto sobre cada um. Nessa direção, eu tenho o meu segundo aumento, então, eu vou trabalhar, tanto faz, se é no primeiro, no segundo, no terceiro bloquinho, tanto que seja nessa direção, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Vou trabalhando, sempre pegando somente a argolinha do meu lado, vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui nessa parte onde eu tenho o próximo aumento na mesma direção, vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu preciso ficar no total de 6 aumentos, sempre se atentando na direção dos aumentos dessas carreiras anteriores, por toda essa parte oval. Vou fazer essa mesma sequência. Quando finalizar, confere se tem os 6 aumentos certinho. E aqui, na parte da lateral, normalmente, ponto alto sobre cada ponto alto, sempre pegando somente uma argolinha até o final. Quando chegar sobre esse último ponto alto, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, notem que aqui, nessa parte oval, se eu passar a mão, ele fica certinho, ó. Ele dá um pouco uma levantadinha, mas é normal. Na próxima carreira, ele precisa ficar reto também. Então, finalizei toda essa parte, chegando aqui na lateral, fiz ponto alto sobre cada ponto alto. Não, esse último aqui fica bem escondido, mas você tem que prestar bem atenção para não pular ele. Para dar início à próxima carreira, eu vou trabalhar novamente com a cor rosa. Eu faço 2 correntes, viro meu trabalho para o lado direito. Essa carreira eu vou trabalhar do lado direito e eu vou trabalhar mais uma carreira de ponto alto cruzado. Para dar início, eu fiz 2 correntinhas, laço, vou pular um ponto alto, vou no seguinte, como estou do lado direito, vou pegar a argolinha de trás, não essa que está do meu lado, ó, de trás. Faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto também. Dou uma laçada, venho sobre esse ponto alto que eu pulei, pegando uma argolinha, alongo normalmente conforme foi feito na carreira de pontos altos cruzado. Pulo um, vou para o seguinte, faço um, no próximo, 2. Laço, venho no onde eu pulei,
alongo e vou trabalhando normalmente por toda essa volta com os pontos altos cruzado por toda essa lateral. Quando chegar nessa parte oval, vou trabalhar normalmente, sem aumentos nessa carreira, conforme eu fiz nessa, sempre pegando a argolinha de trás, aqui na lateral também, e quando estiver finalizando essa parte, eu retorno. Então, eu fiz toda essa parte com os pontos altos e o ponto alto cruzado, chegando aqui nesse penúltimo, antes de finalizar, da mesma forma que eu fiz nessa carreira, eu vou terminar da mesma maneira. Então, eu pulo um ponto alto, vou para o seguinte e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço e vou voltar nesse que eu pulei, fazer um ponto alto cruzado, alongo normalmente, e aqui eu tenho um ponto alto que eu vou trabalhar sobre ele para finalizar da mesma forma que eu inicio com um ponto alto. No meu caso, ele deu certinho dessa forma. Caso dê diferença, você fez um pouquinho maior essa parte, aqui nesse final, você pode estar fazendo alguns ajustes também, da mesma forma que eu expliquei aqui. Se sobrou pontos, aqui antes de finalizar, antes de chegar nesse último, você pode estar pulando mais pontos de base, aí você faz normalmente, daí chega aqui, ao invés de pular um, pula dois, para finalizar aqui certinho com esse último grupo e o ponto alto. Não deixe para fazer o ajuste aqui no final, faz um pouquinho antes, para ele não ficar repuxando a peça, tá ok? Se for necessário, se deu certo do jeito que eu estou fazendo, faz dessa forma. Para dar início à próxima carreira, eu vou estar utilizando mais uma vez essa mesma cor. Eu vou fazer 2 correntes, viro o meu trabalho para o outro lado, e agora eu vou trabalhar do lado avesso. Laço, e como estou do lado avesso, eu vou pegar essa argolinha do meu lado, que está do meu lado, não a de trás. Ponto alto, e essa carreira vai ser toda feita com pontos altos. Então, pegando argolinha, apenas uma argolinha, ponto alto sobre cada ponto alto. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda essa lateral. Quando eu chegar aqui nessa parte onde eu tenho a parte dos aumentos das carreiras anteriores, eu vou fazer 6 aumentos também. Então, você vai vendo, notem que eu vou finalizar aqui na direção da lateral, onde eu tenho esses bloquinhos, sempre se localiza por essa parte. E aqui eu dou início à parte onde eu tenho os aumentos. Esses blocos de aumentos, eu vou precisar fazer 6 aumentos, conforme eu fiz nessa carreira de pontos altos. Eu vou me localizar por esses aumentos dessa carreira que eu fiz em pontos altos. Então, chegando sobre esse aumento, na direção desse aumento, eu vou fazer 2 pontos altos. Caminho ponto alto sobre cada ponto alto, chegando sobre o próximo aumento, na mesma direção, 2 pontos altos juntos. Faz toda essa parte e quando chegar aqui no final, no último grupinho, confere se tem 6 aumentos certinhos, tá bom? Então, eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto. Quando chegar aqui no final, notem que eu sempre vou trabalhando, pegando uma argolinha, um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando aqui nesse último, eu vou finalizar com ponto alto também, corto, arremato o barbante. A próxima carreira que eu vou fazer vai ser em bordô, no meu caso, que eu escolhi essas cores para trabalhar. Finalizei, então, toda essa parte, e aqui na parte oval, é claro que quando a gente termina uma carreira, a intenção é ficar meio que repuxando os pontos, mas como eu faço? Vou passando a mão sem esticar, eu só vou passando a mão para ir assentando os pontos, ele já vai ficando retinho, tá bom? O importante do trabalho é você fazer e ficar retinho a carreira, tá ok? Agora, já tenho o barbante bordô na agulha. Eu vou trabalhar aqui do lado direito da minha peça. Eu venho sobre esse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes e aqui, a partir dessa carreira, eu vou pegar as 2 argolinhas. Não tem necessidade de pegar somente uma, então eu pego as 2, pulo um ponto, vou para o seguinte, um ponto baixo. 3 correntes, pulo um, no seguinte, um ponto baixo, 3 correntes novamente, pulo um, ponto baixo.
Então, eu fiquei em total de 1, 2, 3 argolinhas. Laço e agora eu vou fazer um V. Pulo um, no seguinte, eu vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto também. Formei o meu primeiro Vzinho. Pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto baixo. E já inicio novamente 3 argolas de 3 correntes. Então, 1, 2, 3, pulo um, no seguinte, ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um, no seguinte, ponto baixo e mais uma vez. 3 correntes, pulo um, ponto baixo. Fiz novamente 1, 2, 3 argolas de 3 correntes. Agora, eu vou fazer o meu V. Laço, pulo um, no seguinte, eu vou fazer um ponto alto, 4 correntes, e no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Ficou dessa forma, pulo um, no seguinte, o ponto baixo, e novamente eu dou início à parte das argolas. Então, 3 argolas de 3 correntes, sempre pulando um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um Vzinho, que é um ponto alto, 4 correntes, e no mesmo espaço, um ponto alto. Sempre pulando um de base, fazendo ponto baixo, eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta. Nessa parte oval também a mesma repetição. E quando eu estiver finalizando essa parte, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, note que quando eu chego aqui no final, eu tenho esse Vzinho, 1, 2, 3 argolas de 3, e me restaram 1, 2, 3 pontos altos aqui no final. Se você fez a mesma repetição que eu desde o início, vai ficar dessa forma. Eu preciso diminuir 3 pontos altos nessa parte. Então, você pode fazer os ajustes onde achar necessário. Eu vou desmanchar essas argolas, esse V, e venho aqui nessa parte onde eu tenho esse penúltimo Vzinho. E aqui, normalmente, eu pulo um ponto e já venho no próximo. Nessa parte, eu vou pular 1, 2 e venho no terceiro e vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. 3 correntes, aqui eu vou pular 1, 2 pontos altos, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Notem que eu diminui 2 pontos altos, agora eu preciso diminuir mais um. Aqui eu vou fazer a terceira argola, pulo normalmente um ponto alto, no seguinte, um ponto baixo. Então, eu fiz o V, 1, 2, 3 argolas, laço, e aqui novamente eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou fazer o meu Vzinho, que é um ponto alto, 4 correntes, e no mesmo espaço eu vou trabalhar um ponto alto. Pulo um, no seguinte, ponto baixo. 3 correntes, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. 3 correntes, pulo um ponto baixo, 3 correntes, e note que aqui eu tenho esse que eu vou pular e no último eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu finalizei a minha carreira dessa forma, fazendo os ajustes. Aí você vê na sua peça qual a necessidade para fazer ajustes ou não, tá ok? E ficou dessa maneira, fazendo os Vzinhos e as argolas de espaço entre um V e outro. Agora, para dar sequência à próxima carreira, eu vou estar utilizando a mesma cor que eu fiz aqui nas argolas. Eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho para o outro lado, e aqui vou trabalhar do lado avesso. Venho nesse espaço dessa primeira argola e vou fazer um ponto baixo, faço 3 correntes, venho para a próxima argola, um ponto baixo. 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 argolinhas nessa parte. Laço, e aqui sobre essas 4 correntinhas que eu fiz nessa parte do Vzinho, eu vou fazer um total de 8 pontos altos. Então, eu laço e já entro com a minha agulha nesse espaço e vou fazer um total de 8.
Fiz 8 pontos altos, agora eu tenho essas 3 argolas na sequência. Nessa primeira argola, eu coloco a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. 3 correntes novamente, próxima argola, nota que eu entro nesse espaço e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 argolas de 3 correntes. Laço e novamente nesse espaço sobre o meu vezinho, eu vou fazer 8 pontos altos. Dessa forma, venho para a primeira argola, um ponto baixo, 3 correntes, próxima, um ponto baixo, 3 correntes novamente e na argola, um ponto baixo. Então, essa será a minha repetição por toda a volta do meu trabalho, por toda essa carreira. Faço essa mesma repetição. Quando eu chegar aqui no final, eu vou finalizar com o grupinho de 8 pontos altos, ponto baixo na primeira argola, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e finalizo com um ponto baixo dentro dessa argola e vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse espaço onde eu iniciei, corto, arremato o barbante e a próxima carreira eu vou utilizar a cor cru para fazer a parte do bico. Finalizando então, cortei e arrematei o barbante, já volto com a cor cru. Essa carreira de bloquinhos eu trabalhei do lado avesso. Agora, para fazer a próxima carreira, eu vou trabalhar do lado direito da minha peça. Então, eu vou prender aqui nesse cantinho, nota que eu tenho essas 2 argolas de quando iniciei essa carreira. Eu vou prender nesse cantinho aqui, com um ponto baixíssimo e venho para dentro dessa primeira argola e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntes, venho sobre a próxima argola, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo sobre cada ponto alto dessa carreira anterior. Eu vou dar 2 laçadas na agulha e sobre esse primeiro ponto alto, eu coloco a minha agulha de trás para frente, entrelaço esse primeiro ponto alto e passo a minha agulha para trás novamente. Agora, eu tiro uma laçada, fiquei com 4 argolinhas na agulha. Vou tirar 2, 2 e 2, ficando o meu primeiro ponto alto duplo. Faço uma corrente de espaço, novamente, 1, 2 laçadas na agulha. Venho nesse segundo ponto alto, eu passo a minha agulha de trás para frente, entrelaço esse ponto e passo para trás. Agora, eu tiro uma laçada, fiquei com 4 argolinhas na agulha, tiro 2, 2 e 2. Formei o meu segundo ponto alto duplo. Uma correntinha e vou trabalhando desta mesma forma sobre cada ponto alto até esse oitavo. Se tiver alguma dúvida como que faz esse ponto alto duplo, retorna nesse primeiro e segundo para entender certinho. Sempre separados por uma correntinha, vou fazer até a última e eu retorno. Finalizei então sobre o último. Agora, eu tenho 2 argolinhas de 3 correntes da carreira anterior. Sobre a primeira, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu faço 3 correntes, venho para a próxima argola e vou fazer um ponto baixo. Então, entre um grupinho e outro, eu vou ficar com uma argolinha nessa carreira. Então, eu vou fazer o próximo bloco da mesma forma que eu fiz aqui. 2 laçadas, eu vou fazer o ponto alto duplo normalmente, conforme você fez sobre o primeiro grupo, sempre separados por uma correntinha, faz normalmente. E aqui nessa parte, que eu vou fazer entre um grupinho e outro, se você achar que está ficando muito junto, está ficando meio que embabadado o trabalho, você pode colocar 2 correntinhas ao invés de colocar 3, conforme eu vou colocar nessa parte, tá bom? Aí você faz uns 2, 3 e vê a necessidade da atenção dos seus pontos. Eu vou fazendo esta mesma repetição, um ponto alto duplo sobre cada ponto da carreira anterior.
Nas correntinhas, eu faço um ponto baixo, aí você faz 3 ou 2 correntes, na próxima, um ponto baixo, já dou início ao próximo grupinho. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui desse outro lado, eu finalizo com um ponto baixo sobre essa argola e faço um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo desse cantinho, corto, arremato o barbante, aí eu retorno com a outra cor para fazer a última carreira do nosso bico. Finalizando então essa carreira, nota que ele fica bem bagunçadinho, essa parte dos pontos altos duplo, mas agora na próxima carreira já vai ficar bem certinho. Para iniciar, eu vou trabalhar essa última carreira que vai ser do bico de acabamento do lado direito. Então, confere certinho se está do lado direito. O lado direito é essa parte onde fica aparecendo o relevo que eu fiz durante o trabalho. Vou prender com um ponto baixíssimo sobre esse ponto baixíssimo que eu iniciei essa carreira. Venho nessa argola de 3 correntes e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar nesses espaços que eu tenho entre um ponto alto duplo e outro, nesse espaço de uma correntinha. Eu venho direto para esse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Agora, eu subo 3 correntes, volto nessa primeira, pegando essas 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Então, eu formei um ponto baixo com picô. Venho sobre o espaço dessa correntinha, entre um ponto alto e duplo e outro, e vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, volto na primeira, pegando essas 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Novamente, mais uma vez, mais uma repetição, nesse espaço de correntinha, um ponto baixo e 3 correntes para formar o meu picô. Fiquei com 1, 2, 3 pontos baixos com picô. Venho para o próximo espaço e vou fazer uma argola central. Eu faço um ponto baixo e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Se você quiser um pouquinho maior, você pode estar fazendo 6, 7. Eu gosto de fazer com 5. Volto no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Note que aqui eu tenho uma argola central e de cada lado eu vou fazer 3 pontos baixos com picô. Então, fiz 3 aqui e aqui desse outro lado também eu vou fazer a mesma repetição. Nesse espaço de correntinha, um ponto baixo, 3 correntes. E aqui onde eu fiz a primeira, pegando as 2 argolinhas, um ponto baixo. Formei o meu primeiro ponto baixo com picô. Venho no próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixo, 3 correntes, volto na primeira, pegando as 2 argolinhas, um ponto baixo. Na seguinte, novamente, a mesma repetição, um ponto baixo com picô. E ficou dessa forma o nosso primeiro bloco com o bico de acabamento. Eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos com picô. Aqui eu fiz essa argola de 5 correntes. Nesse outro lado, 1, 2, 3 pontos baixos com picô. E ficou dessa forma. Agora, nesse espaço que eu tenho as correntinhas, eu tenho essa argola que eu fiz entre um bloco e outro. Eu vou fazer um ponto baixo. Venho nesse primeiro espaço entre um ponto alto duplo e outro, nesse espaço de uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo, inicio fazendo ponto baixo com picô. Então, o ponto baixo e o picô sempre será 3 correntes, volto pegando essas 2 argolinhas e fazendo um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo com picô. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Se você tiver dúvida, volta no primeiro bloco que eu expliquei certinho como que é feita essa parte. Fiz 1, 2, 3 pontos baixos com picô. Próximo espaço, um ponto baixo, 5 correntes, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Formei a minha argola central. Venho no espaço de uma corrente, um ponto baixo com picô. Próximo espaço, ponto baixo com picô. E mais um, fazendo a mesma repetição.
Formei o meu segundo bloco de pontos baixos com picô e essa argola central. Eu vou fazendo desta forma, sempre fazendo um ponto baixo sobre essa argola que eu tenho da carreira anterior. Tem essa argola, eu vou fazer um ponto baixo e já dou início no espaço de uma correntinha entre um ponto alto duplo e outro. Eu vou trabalhando 1, 2, 3 pontos baixos com picô e nessa argola, nesse espaço do meio, eu vou fazer um ponto baixo, 5 correntes, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Prossigo nesse outro lado, um ponto 1, 2, 3 pontos baixos com picô, formando esse bloco. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Se você fez certinho essa base, essa parte onde eu fiz com a cor cru, essa carreira vai ficar certo também. Ele não vai ficar nem embabadado e nem repuxando, tá bom? É bom sempre se atentando nessas carreiras anteriores para a parte do bico ficar certinho. Tá ok? Faço esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, nesse outro lado, eu retorno para fazer essa parte que eu vou fazer o acabamento com pontos baixos. Então, eu finalizei toda a minha carreira. Vai passando a mão, vai ajeitando para ele ficar certinho, numa superfície reta. Não adianta você tem que criar o hábito de cada carreira que você for fazer, você vai ajeitando o seu trabalho para os seus pontos e ficando no lugar certo, não ficar torto, aí vai ficando, você não vai esticar a sua peça. Você vai apenas passando a mão para ficar certinho. Chegando aqui no final, eu fiz o meu último grupinho com os pontos baixos de picô e aqui eu finalizei nessa argola com ponto baixo e um ponto baixíssimo aqui no finalzinho, onde eu tenho esse ponto baixíssimo da carreira anterior. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar essa parte de dentro também, que encaixa no pé do vaso, com pontos baixos para fazer o acabamento. Notem que aqui eu tenho esse ponto baixíssimo e eu tenho esse ponto baixo dessa carreira em bordô. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. E tenho nessa parte, eu tenho os pontos altos que eu finalizava e iniciava a carreira. Sobre cada ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos de lado sobre cada um deles. Então, eu venho aqui no espaço, 2 pontos baixos. Aqui eu tenho meu próximo, 2 pontos baixos. E vou trabalhando desta mesma forma até eu chegar nesse último ponto alto, eu retorno. E ficou dessa forma essa parte onde eu fiz os pontos baixos. Fiz até esse último ponto alto, agora eu vou fazer 2 correntes e volto neste mesmo espaço para ficar mais redondinho esse canto e ficar mais certo. Agora eu venho nessa parte, nota que eu tenho essa parte de dentro que vai encaixar no pé do vaso. Eu vou trabalhar nessa lateral com pontos baixos também. Vou virar aqui de lado para ele ficar mais fácil de trabalhar aqui também. Sobre cada ponto baixo, note que eu tenho esse cordão que eu havia feito com a cor cru. Sobre cada ponto baixo desse, eu vou trabalhar com um ponto baixo também. Vou fazendo desta forma e vou trabalhando esta mesma repetição até chegar nesse último e eu retorno. Fiz então, aqui fica um detalhe daquele cordão que eu fiz em cru. Para dar continuação nessa parte, ele fica esse detalhe em cor cru, mas eu gostei do resultado. Eu fiz até o último, notem que eu tenho esse ponto alto e esse já faz parte dessa lateral, que notem que esse ponto alto fica em cima desse em cru. Sempre prestar bem atenção nessa parte. Então, eu fiz sobre esse último que faz parte dessa lateral. Agora, eu viro e vou trabalhar com pontos baixos nessa outra parte. Trabalhando de lado sobre os pontos altos também. Sobre esse primeiro, eu venho direto e faço um ponto baixo. Agora, eu venho para o próximo e vou trabalhar 2 pontos baixos. No seguinte, 2, e vou fazendo esta mesma repetição. Somente no primeiro, para ficar mais certinho, eu vou fazer um ponto baixo apenas.
e vou fazendo esta mesma repetição por toda essa parte. Se você achar que está ficando meio que embabadado, você pode estar fazendo em alguns desses pontos altos, você pode estar fazendo um ponto baixo ao invés de fazer dois, tá bom? Pode ir intercalando e se ficar certinho, continua com 2 pontos baixos sobre cada ponto alto. Quando chegar nesse penúltimo, antes de finalizar esse último, eu retorno. Finalizando aqui, notem que eu fiz até o penúltimo e ficou dessa forma, ficou bem retinho, fazendo 2 pontos baixos sobre cada ponto alto. E aqui nesse último, antes de dar início a essa parte, essa outra lateral, eu vou fazer apenas um ponto baixo sobre ele. Viro para trabalhar essa outra parte. Vou trabalhar essa outra lateral da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Sempre se atentando, notem que esse ponto alto fica sobre esse. Então, eu vou iniciar nesse próximo, que já faz parte de onde eu tenho esses pontos baixos. E vou trabalhar normalmente ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, até o final dessa lateral. Aí, quando eu chegar aqui nesse último, eu retorno. Finalizando, então, toda essa lateral com os pontos baixos. Cheguei aqui sobre esse último, agora da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer uma, 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar com 2 pontos baixos sobre cada ponto alto, sempre trabalhando de lado até esse último, chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixo, faço um ponto baixíssimo aqui nessa pontinha, e está finalizado o nosso tapete. Corta, arremata o barbante, aí depois eu volto explicando sobre as flores. Finalizando então aqui o nosso tapete do pé do vaso, ele ficou dessa maneira, ficou medindo 62 centímetros de comprimento por 52 de largura. E essa aqui, a parte das flores, eu já colei, eu colo e depois eu passo a costura pelas flores e também pelas folhas, para ficar bem certinho. Aí você decide se vai fazer colado ou costurado, conforme você está acostumada a fazer, tá bom? Eu utilizei a flor viciadas em crochê, que eu tenho a videoaula dela aqui no meu canal. Conforme eu expliquei na primeira peça, eu fiz apenas 2 camadas. Na videoaula tem 13, eu fiz a primeira e a segunda, que eu gostei desse tamanho, que ficou mais delicada. Aí você escolhe a maneira que você quiser fazer e as folhinhas também tem a videoaula, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e até a próxima!